Fala galera, sejam bem-vindos aí ao canal, eu sou o Nicolas e hoje eu vou gravar um vídeo falando sobre como melhorar as nossas tatuagens, como a gente dá um passo além do que a gente está acostumado, sair um pouco da nossa zona de conforto. Eu sou uma pessoa que tenho muito problema com isso, eu preciso ter muita certeza de tudo que eu estou fazendo, eu preciso ter muita certeza de que eu vou pelo menos conseguir reproduzir a metade do resultado que eu gostaria. E mesmo assim, quando eu consigo reproduzir um pouco mais da metade, ainda fico um pouco frustrado, porque eu sei que eu poderia fazer melhor e acabo não me concentrando muito ou alguma coisa assim. E o realismo é uma parte que assusta muita gente mesmo, e eu sou uma pessoa que, para mim, o realismo era algo que eu não ia atingir, a não ser estudando 2, 3 anos de tatuagem, tá? Então eu comecei a fazer os workshops pra galera. Comecei a fazer aqueles workshops, o primeiro foi de traço, que é a minha zona de conforto, tranquilamente. E o segundo seria sobre sombras. E aí, nesse workshop de sombras, eu tinha escolhido um desenho que seria bem minha zona de conforto também, apesar de sombra não ser muito a minha área. E aí eu pensei, não, vou fazer um trabalho um pouquinho mais elaborado. Aí eu mudei para algumas rosas, alguma ideia assim. A gente acabou alterando essa ideia e aí eu disse, cara, eu vou fazer um realismo. E aí eu peguei um trabalho de uma onça, um desenho de uma onça, uma foto na verdade, né? Editei ela no Photoshop para deixar ali as sombras mais nítidas, mais fácil para eu trabalhar e decidi fazer ela. Eu levei mais ou menos 2 semanas até o dia que eu tinha decidido fazer essa onça. Até ontem, que foi o dia que eu fiz ela, a gente completou ela eu terminei todas as marcações, mas em um lado eu completei as sombras quase 70%, assim, falta bastante coisa ainda. Mas ela já ficou muito boa. E aí o que acontece? Para eu fazer esse realismo, o que eu precisei? Eu precisei estudar bastante. Eu precisei principalmente entender que eu era capaz de fazer aquilo, mas que não só eu seria capaz de fazer aquilo, mas que eu estava pronto para fazer aquilo. Porque a gente vai se dedicar nas tatuagens, a gente vai se concentrar e tudo mais, mas a gente precisa ter o conhecimento. E o conhecimento de quais técnicas usar, como fazer tal parte, tal tipo de sombra, tal tipo de textura, é muito importante, mas a gente precisa também da prática. E a prática ela só vai vir com a prática. Então não tem muito o que fazer, a gente precisa treinar as tatuagens para conseguir fazer um resultado bom. Eu fico feliz que eu demorei tanto tempo para me aventurar nessa nova área, porque como eu me preparei muito, eu estudei bastante, eu procurei muitas referências, eu procurei entender muitas coisas que na minha cabeça não estavam tão claras. Quando eu fui fazer a tatuagem em si, o decalque eu já fiz ele muito bem, eu já consegui acertar muito bem no decalque, tudo que eu precisava já estava ali no decalque, isso é uma parte muito importante. E durante a tatuagem apareceram coisas, dificuldades que eu não tinha antes porque eu não tinha prática, nunca tinha experimentado fazer o teste de fazer um realismo, então eu não sabia de fato o que buscar quando estava assistindo a um workshop. Alguém ia lá fazer uma sombra, beleza, eu percebi que ele fez aquela sombra e eu sabia, ele fez assim, tá certo. Mas hoje eu já consigo enxergar coisas que eu digo, então talvez ele fez uma área maior de sombra aqui para não ficar manchado, ou talvez ele usou uma agulha maior aqui, uma agulha menor aqui por causa disso ou daquilo. Mas basicamente o que eu queria falar para vocês é o seguinte: às vezes a gente fica tão tranquilo na nossa zona de conforto que a gente não se dispõe a estudar, e por mais que a gente estude, a gente não se dispõe a praticar. E é tão importante o estudo quanto a prática, mas também é muito importante a gente saber os nossos limites, a gente saber quando que a gente pode e quando que a gente não pode. Então vou botar aqui do lado para vocês a foto da tatuagem. Eu vou colocando o processo dela, de como foi a primeira parte, a segunda, a terceira e tudo mais. E como a gente chegou no final, a gente teve que terminar a tatuagem porque ela estava sentindo muita dor. E uma das minhas melhores escolhas foi não querer terminar a tatuagem inteira naquele dia, porque além dela estar sentindo muita dor, eu também já estava bem cansado. E eu vi que eu estava perdendo a concentração em muitos momentos. Então isso não é uma coisa legal de continuar a tatuagem. É um momento que para a tatuagem, pode terminar num outro momento. Por mais que eu precisasse gravar ela para os workshops, no fim eu vou acabar gravando a parte 1 e parte 2 do workshop, então tá tudo certo. A mesma coisa com o cliente. Tu tem um cliente que ele quer terminar tudo hoje,
mas de repente não dá para terminar. A pessoa está sentindo muita dor, ela não consegue, ela está se mexendo muito, já é uma situação que não vale muito a pena assim continuar a tatuagem. Então são algumas decisões inteligentes que a gente toma durante a tatuagem, que por mais que eu adoraria ter o workshop completo e ter a tatuagem finalizada e poder mostrar e dizer, nossa, eu consegui isso, foi uma decisão bem sábia, assim, bem importante. Então, quando vocês forem dar um passo além na tatuagem, quando vocês forem fazer alguma coisa que está muito fora da zona de conforto, estudem bastante antes. Procurem workshops que falem sobre isso, procurem vídeos no YouTube. Se possível, se vocês tiverem um domínio de inglês, procurem vídeos em inglês, procurem todos os tipos de referência, porque por mais que muitas vezes vão ter coisas nos vídeos que a gente não vai aproveitar, que a gente vai olhar e dizer, mas não é esse o meu estilo, não é isso que eu quero reproduzir, é muito importante a gente ter essa referência, essa base do que é e o que não é válido para nós. Porque às vezes a gente tem um workshop de realismo de alguém que não é exatamente o estilo, o tipo de técnica que a gente quer usar no realismo, ou que a gente se sente confortável, ou que a gente queira aprender, certo? Particularmente eu fiquei muito feliz com essa tatuagem. Conforme eu fui fazendo ela ontem, eu fui percebendo que o que antes para mim era praticamente impossível, durante a tatuagem eu consegui reproduzir muitas coisas e ainda tem muita coisa para fazer nela, tem muita coisa para terminar, então ela vai ficar muito melhor e eu tenho certeza que o resultado final dessa tatuagem vai me surpreender demais, porque eu nunca imaginei que eu fosse capaz de chegar nesse nível. Eu sabia que eu teria que estudar muito, ter muita prática, eu ia ter que errar muito em algumas pessoas e no fim a minha primeira tentativa foi muito mais um acerto do que erro. Lógico que tiveram vários erros, várias coisas que eu preciso corrigir. A sombra em volta dela, eu não consegui deixar homogênea porque ela estava sentindo muita dor. Teve vários detalhezinhos assim que eu acabei deixando passar despercebido e fazendo mais rápido para terminar. Então tudo isso serve como aquela bagagem de aprendizado que a gente vai tendo e não repetindo nas outras vezes. Mas por um ato de coragem e dedicação, eu consegui hoje chegar num nível que eu sei que daqui para frente eu vou testar novas técnicas, eu vou testar novas tatuagens, novos estilos e eu vou sair muito mais da minha zona de conforto. Essa tatuagem da onça, sem dúvidas, foi um divisor de águas na minha carreira de tatuador. Então hoje eu sei que eu vou fazer trabalhos que eu nunca achei que eu fosse capaz de fazer e com a prática e com mais estudos, que a gente nunca para de estudar, com a prática e com mais estudos, eu vou conseguir evoluir muito, muito, muito mais na minha tatuagem do que esses últimos anos que eu estava estagnado, que eu não tinha coragem de me dedicar em algumas tatuagens que para mim eram muito difíceis e hoje eu vou ter muito mais coragem. Então o que eu queria falar para vocês é o seguinte, saibam os limites de vocês. Se está começando na tatuagem, não tenta ir para um realismo, não tenta ir para um traço reto, não tenta ir para tatuagens difíceis sem antes estar preparado, sem antes estudar bastante, sem antes se dedicar bastante, porque quando vocês estiverem preparados para fazer o trabalho e ele sair muito bom, vocês vão ficar muito mais motivados a ter disciplina, a estudar, a se dedicar, a avançar no trabalho. Mas se eu tivesse feito esse trabalho da onça, por exemplo, há um ano atrás, ou talvez até 6 meses atrás, um pouco menos até, bem provável que eu ia me frustrar muito. Eu não ia conseguir o resultado que eu queria, eu ia acabar fazendo um trabalho que não ia me motivar a estudar mais, eu ia talvez ficar mais recluso nessa minha zona de conforto, eu ia ficar um pouco mais, não vou mais sair daqui, é aqui que eu sei fazer, é isso que eu sei fazer. E é tão importante a gente aprender a sair da nossa zona de conforto, mas para isso a gente tem que estudar, a gente tem que estar preparado, a gente tem que ter certeza que consegue fazer um trabalho bom e quando a gente fizer o trabalho, nos dedicar ao máximo, fazer o máximo do que a gente pode. Então esse vídeo realmente, ele não é motivacional, não é um vídeo de coach motivacional, mas ele é realmente para dizer para vocês que assim, dá pra gente evoluir, só que a evolução, ela tá naquele caminho que a gente não quer pegar, naquele caminho que a gente tem medo, naquelas tatuagens que a gente acha que são impossíveis. Então a gente tem que pegar aquele caminho, mas se a gente sabe que aquele caminho, olha eu com as metáforas, né? A gente sabe que aquele caminho, se ele tem espinho, se ele é cheio de lama, é cheio de, sei lá, galhos, então, mano, pega, bota um casaco de couro, uma calça de couro para os espinhos não te machucar,
bota uma bota boa que tu não vai escorregar e leva um facão para ir cortando os galhos e vai lá. Vai ser difícil, vai ser um caminho novo, vai ser complicado, mas quando a gente atravessa isso, quando a gente passa essa dificuldade de estar empacado num lugar, de não conseguir evoluir nas tatuagens, é porque a gente está com medo de pegar esse caminho novo. E esse caminho novo, ele é fácil, ele não é fácil, mas ele é possível passar. E ele é possível passar como? Estudo, muito estudo. Estuda, acorda de manhã, faz o que precisa fazer, pega e vai assistir vídeo no YouTube, vai procurar informação, vai procurar técnicas, pega trabalho de tatuadores, abre, dá um zoom, olha como possivelmente ele fez isso, como ele fez aquilo. Escolhe um trabalho, estuda esse trabalho, não pega um trabalho para fazer daqui a 2, 3 dias, estuda esse trabalho, vê como é que tu vai fazer tal parte. Eu me incomodava muito na parte do focinho, como seria para fazer aquela sombra, que na verdade não é uma sombra, são vários pelos. E depois eu entendi que se eu fizesse um sombreado por baixo e texturizasse depois, ia funcionar. E no fim funcionou muito bem. Então, estudem o desenho, estudem bastante. Às vezes vale mais a pena a gente dedicar o nosso tempo estudando um desenho, entendendo como a gente vai fazer, nos preparando, sabendo que agulhas, que tipo de sombra que a gente vai fazer, a diluição que a gente vai fazer. Às vezes vale mais a pena a gente perder mais tempo nisso para quando fizer o trabalho ele sair muito bom, do que pegar um trabalho, imprime, faz o decalque, joga na pele e quando for fazer não saiu tudo aquilo porque tu não estudou muito, não te dedicou muito naquilo, tá? Eu só queria falar para vocês isso nesse vídeo, que eu estou muito feliz de ter conseguido dar um passo além e agora eu sei que esse caminho eu vou abrindo cada vez mais e mais e mais. Eu superei um medo muito grande de fazer tatuagem com um tom realista e agora eu sei que eu vou desenvolver muito mais as minhas habilidades, desenvolver muito mais os meus estilos e eu queria isso para vocês também. Queria que vocês tomassem coragem de fazer algumas tatuagens que tá um pouquinho fora do alcance de vocês, mas que se vocês estudarem, se dedicarem e darem 100% de vocês ali, é possível e é muito gratificante, é muito bom, é bem da hora. Fechou então? Valeu, se curtiram o vídeo, dá aquele likezinho, se inscreve, se vocês puderem ativar o sininho, se vocês quiserem ativar o sininho, é legal porque eu vou sempre colocar vídeos que nem eu já falei com conteúdo. Então é isso, valeu, brigadão, falou!